Olá, estamos aqui de volta, né, com o nosso estudo do Velho Testamento, né, caminhando já há algum tempo, né, estudando, ainda que de forma panorâmica, as passagens do Velho Testamento. Então, hoje nós vamos dedicar um tempo, um texto muito especial, né, e eu gostaria de incentivar você também a pegar a sua Bíblia, né, para a gente a começar o nosso estudo, né, sobre o segundo capítulo de Samuel. Então, vamos orar nesse momento, né, pedir que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando. Raquel, Deus abençoe, minha irmã. E vamos hoje, então, dedicar esse tempo, né, para o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por este meio que nós temos, especialmente nesses dias em que nós podemos ainda estudar a Tua Palavra, Senhor, e pedimos que estas verdades, elas venham de fato tocar o nosso coração, nos edificar, nos fortalecer, nos dirigir, Senhor, dentro da Tua vontade. Ó Pai, nós suplicamos a Tua bênção, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Ok, a gente está ainda dando um tempinho, né, para a gente, os irmãos que estão chegando, né, e através desse tempo, né, que a gente tem estudado o Velho Testamento, para mim tem sido algo tão especial, né, de poder rever, né, tantas coisas nas Escrituras. E eu até gostaria de incentivar, né, você que tem acompanhado esses estudos também, não é, a dedicar ainda mais tempo para ler a palavra de Deus, não é? E não existe nada que possa substituir isso, né? Hoje em dia, através das redes sociais e tudo, nós temos tanto conteúdo disponível, nós temos tantas pessoas tão preparadas falando sobre tantas coisas interessantes, mas eu creio que nada pode substituir o nosso estudo pessoal da Palavra de Deus, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu sei que a vida é corrida e às vezes a gente dá uma olhada no vídeo de um minuto, a gente vê algum estudo que está ali, mas nada pode substituir isso, né? E às vezes é necessário mesmo, né, de aquietar tudo e desligar tudo e pegar a Bíblia, né, abrir e pedir a graça de Deus, a iluminação de Deus e pedir que Deus fale ao nosso coração, né? E ultimamente, assim, conversando com pessoas, eu tenho visto que muitos têm tido dificuldade para ter esse tempo. E eu estava pensando, né, nesse momento de pandemia, né, com todos os desafios que nós temos, eu tenho receio de que há pessoas que estão desperdiçando o seu tempo, estão simplesmente deixando o tempo passar, vendo o que vai acontecer. E eu quero dizer, né, se você, por diversas razões, teve as suas atividades limitadas, ou se, você não pode fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer, ainda que você não tivesse mais nada, se você tem a Bíblia nas suas mãos, está aí uma coisa que você pode fazer. E de tudo que nós podemos fazer, eu não consigo imaginar em algo tão importante como ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus. E a partir disso é que Deus vai nos dirigir para tomar as nossas decisões, é Deus mesmo que vai mostrar o caminho que nós devemos seguir, não é? Então, é interessante isso, né? E o fato é que eu estava pensando, né, que agora, recentemente, a Zilda está nos acompanhando, né? Eu estava lembrando que uma dessas noites a gente estava pescando já de noite, voltando no escuro, não é? Com todo o pessoal ali. Gente, que coisa especial, né? Pescar no açude. E daí a gente teve que voltar, não é? E aí eu tive que segurar uma lanterna. E aí a fila do pessoal, né, caminhando por toda aquela vegetação própria do Cariri, e eu segurando a lanterna, não é? E daí ajudando as pessoas que iam caminhar, não é? E quando eu estava segurando a lanterna, Zilda, quando eu estava segurando a lanterna, eu estava pensando, gente, isso é a palavra de Deus. A gente está caminhando por um lugar, a gente está envolto na escuridão, mas a palavra de Deus é que lança luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que mostra onde nós vamos pisar, o caminho que nós devemos seguir, se nós estamos na direção certa, né?
Então, depois de tudo, aquela experiência de ficar segurando por um tempo a lanterna, né, enquanto a gente voltava, né, para casa, lá, para mim isso foi especial. Né? Então, para mim foi um fim de semana especial, e isso já vim com essa lição para mim, né, de que nós temos luz para o nosso caminho. E se você precisa saber o que você deve fazer, quais decisões você deve tomar, que caminho você deve seguir, Deus deixou bem claro para nós. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então eu queria incentivar você a continuar estudando a Bíblia e cada vez mais. Né? Assim, eu gosto de estudar tantas coisas, né? Mas nada substitui o estudo da palavra de Deus. Então eu quero incentivar você aproveitar essa grande oportunidade que nós temos, não é, o tempo que nós temos, a Bíblia em nossas mãos, e orar e pedir que Deus esteja nos dirigindo, nos iluminando. Ok? Então, só uma observação inicial, né, sobre essa questão, né, de nós dedicarmos mais tempo à palavra de Deus. Né? Então, hoje eu gostaria de trabalhar somente um capítulo, não é? Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Não é? E por que hoje eu quero me dedicar somente a isso? No meu entendimento, este é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Toda a palavra de Deus é inspirada, toda ela é importante. Mas sabe, existem alguns textos que são extremamente importantes dentro da estrutura da revelação, como por exemplo Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2, a aliança que Deus fez com Abraão. E aqui nós temos a aliança que Deus fez com Davi. E isso aqui é base para nós entendermos todo o restante das Escrituras. É por isso que esta aliança que o Senhor fez com Davi foi aquilo, né, que depois levou os profetas a falar a respeito do filho de Davi, do descendente de Davi. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Então, por isso eu gostaria de pedir, né, que você tivesse sua Bíblia aberta aí, e nós vamos caminhando nesse texto, e eu gostaria de fazer diversas considerações. Né? Então, aqui logo no início, nós vamos lendo, né? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, se lembra, né, que o rei de Tiro, né, providenciou para que ele pudesse trazer material de altíssima qualidade. Na verdade, a casa de Davi era uma mansão majestosa, riquíssima, não é? Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em seu redor. E aqui está já uma questão importante, né? Porque uma das promessas que Deus havia dado logo no início é que Deus daria ao seu povo descanso. E o descanso seria o descanso da escravidão do Egito, o descanso da peregrinação pelo deserto, o descanso perdão, das guerras, e que o povo poderia viver em paz, não é? E Deus prometeu que esse descanso ele seria expresso em relação à terra que seria conquistada de Dan até Berseba. E isso aconteceu através de Davi. Então, por isso que a terra é chamada de o lugar do descanso. E esse é um componente muito importante para nós entendermos a teologia bíblica. Porque esse descanso prometido, na verdade, está apontando para um outro descanso. O autor aos Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é o que, por exemplo, Richard Baxter, o grande teólogo do século XVII, chamou de o descanso eterno dos santos. Isto é, que nós estamos caminhando não mais para a terra prometida aqui, mas novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E que para nós entrarmos nesse descanso, nós precisamos do homem do descanso. Essa é uma expressão que vai surgir lá na frente. O homem do descanso é aquele que nos coloca dentro do descanso. Em parte isso aconteceu com Josué na conquista de Canaã. Mas como a gente viu, foi uma conquista muito parcial. Mas o homem do descanso é Jesus. E até Jesus mesmo disse que Jesus nos convida, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é? Então, é Jesus que vem nos dar descanso. Não é? E esse descanso é a salvação, a vida eterna. Por isso que o conceito de descanso é tão importante na Bíblia. Nesse caso específico aqui, era o descanso da guerra, dos conflitos. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Até agora, desde Moisés até agora,
o povo estava adorando dentro daquela estrutura de tenda. Não é? Então, e até uma vez eu já vi alguém, né, que visitou uma exposição do tabernáculo do tamanho real, e até as pessoas diziam assim, a gente pensava que era uma coisa maior, mas na verdade não é, era uma coisa relativamente pequena e simples. Não é? Então, e Davi, ele estava sentindo isso, ele estava morando numa mansão, e Deus estava sendo adorado no tabernáculo, na tenda, não é? Toda aquela estrutura que foi montada como Deus orientou lá no livro de Êxodo e toda a sua instrução dos sacrifícios em Levítico. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. E, gente, aqui nós temos uma questão interessante, né? Porque Natã era um profeta, né? E depois nós vamos ver que ele vai continuar exercendo uma influência na vida do rei Davi, não é? Mas aqui nós temos um profeta que falou algo que não era de Deus, não é? Então, eu creio que Natã, né, mais do que ninguém, estava dizendo, finalmente agora nós vamos ter um templo, não é? Um templo em Jerusalém. E então Natã disse, vai fazer tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Né? E, gente, às vezes pessoas bem intencionadas, pessoas que são de Deus, mas podem falar coisas que não correspondem à realidade, que realmente não é aquilo que Deus quer. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, quando pessoas falam algumas coisas, né, dizendo que Deus quer isso, Deus quer aquilo. Nesse caso específico, Natã era um verdadeiro profeta, e ainda assim ele deu um conselho para Davi que não era o que Deus queria. Né? Então, isso é uma coisa significativa. Né? Agora observe, mas como Natã era um profeta de deuses, verso 4, porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Você percebe agora sim, Natã, ele está recebendo a revelação de Deus e a responsabilidade de entregar para o rei a palavra de Deus, e Deus então manda entregar essa mensagem para Davi. Então, o Senhor, diz, e a palavra Senhor aqui é aquele nome sagrado de Deus, né, o nome das 4 letras, né, não sabemos se pronuncia Jeová ou Yahvé, possivelmente Yahvé, mas aqui é o Senhor da aliança, é o Deus de Israel, é o Deus libertador do Egito, é o Deus que fez aliança com os pais. Então aqui nós temos Deus falando com Davi através do profeta. Então Deus mandou dizer para Davi, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Interessante, Deus dizendo, eu tenho andado em tenda, em tabernáculo. A tenda era montada num lugar, depois era montada em outro lugar. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar ao meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Deus mesmo dizendo isso. Foi Deus que disse que era para construir, não é, e montar o tabernáculo. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Agora observe isso. Tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus mesmo está mostrando, né, que não foi Davi que escolheu, não foi por causa de Davi, mas foi o próprio Deus. E Deus foi lá, a malhada, são os animais, né, com a pele malhada, não é? Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava dos animais, e Deus, através do profeta Samuel, foi até onde Davi estava e chamou a ele. E essa palavra príncipe aqui, que depois na Idade Média, príncipe é o filho do rei, mas a palavra príncipe aqui significa o cabeça, significa o chefe, então, o principal. Não é? Então, por isso que aqui a palavra príncipe não significa necessariamente o filho do rei. Agora, há um sentido em que o rei de Israel era o filho do rei, né? Porque Deus é o rei das nações. E o rei que estava sentado no trono, ele estava debaixo da autoridade, e inclusive Deus mesmo falava ao descendente de Davi, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então há um sentido, né, de que o rei de Israel ele não é rei no sentido absoluto, porque ele está debaixo da soberania do governo de Deus. Mas o que Deus está falando aqui para Davi é, fui eu que constituí você chefe sobre a nação.
E aí veja o que ele diz: príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. O povo não é de Davi, o povo é do Senhor. E desde já eu creio que isso é tão importante, né? Especialmente para líderes, né? Quando nós estamos exercendo influência sobre um grupo de pessoas, sobre uma igreja, um ministério, uma organização, nós precisamos lembrar, né, de que nós não somos cabeça. Né? Agora, para nós, Cristo é o cabeça da igreja. Né? Então, é por isso que o povo, as pessoas não pertencem a nós, pertencem ao Senhor, e nós somos servos que devem servir ao Senhor, seguir a direção de Deus e dizer aquilo que precisa ser dito e conduzir dentro da vontade de Deus. Não é? Então, é ao Senhor que nós servimos. Né? E eu creio que isso é tão importante, porque se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter a sensação assim de dizer: aqui está o meu povo, né? Aqui está a minha igreja, aqui está o meu ministério. Né? Mas nós precisamos lembrar que nós somos somente servos que estão servindo ao Senhor. Não é? E que é por isso que o povo é do Senhor. Né? E é a Ele que o povo deve absoluta adoração e lealdade. Veja que Deus diz também no verso 9: e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Novamente, Davi não tem o que discutir em relação a isso, né? Porque Davi reconhece que se ele venceu o gigante Golias, não foi por causa dele, mas foi porque o Senhor deu a ele a vitória. E durante aquele período que ele estava sendo perseguido por Saul, foi o Senhor que o guardou. E quando ele foi entronizado, foi o Senhor que o colocou no trono. Foi ele que deu a vitória sobre os inimigos. Então, e aqui está, gente, a questão fundamental. Não é tanto aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz por nós, para o louvor da sua glória. Deus é soberano, é Ele que faz para a sua glória. Não é? Então, e Deus está mostrando isso para Davi. Davi, é importante que você entenda isso. Fui eu que eliminei os teus inimigos. Fui eu que fiz grande o teu nome. Então, observa. Para aqueles que querem fazer grande o seu nome, Deus humilha. E para aqueles que querem engrandecer a Deus, Deus exalta. Você lembra quando Deus disse para Abraão, não é, que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra? Então, isso é tão importante para nós. Porque não busque a sua glória, não busque a exaltação do seu nome, não busque criar o nome diante das pessoas, mas que o seu desejo seja que Deus seja exaltado, glorificado, adorado, e que se você puder ser instrumento das mãos de Deus para que isso se torne realidade, então você vai ser abençoado, você vai ser feliz. Não é? E por isso que Deus engrandeceu o nome de Davi, não é? Porque poucos reis tinham uma história como a história de Davi. E depois, durante o período do reinado de Davi, ele foi realmente um dos maiores monarcas naquela época. E mais do que isso, hoje nós estamos falando sobre ele. Nós sabemos que ele era um homem perfeito e que lá na frente ele vai pecar contra o Senhor e vai trazer tantos problemas, tantas tragédias na sua família, mas ainda assim nós o consideramos, né, como aquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E aqui ele diz, Deus disse, verso 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Deus está prometendo aqui, não é, que Deus vai preparar esse lugar. Então, não é Davi que vai fazer isso, é Deus que vai fazer. É Deus que vai definir o lugar, é Deus que vai definir essa questão de estabelecer o povo, né, para que seja um reinado sólido. Esta é a promessa de Deus. Desde o dia que mandei houvesse juízo sobre o povo de Israel. Então, Deus prometeu que faria isso. Deus não está dizendo que não é para construir o templo, mas Ele está dizendo que é no tempo dele. Não é? Até agora não é o tempo dele. Não é? E aqui uma coisa que talvez é importante a gente lembrar. Existem coisas que Deus quer fazer, mas nós precisamos saber qual é o tempo. Inclusive, uma vez eu vi essa frase que muitas vezes tem me levado a pensar. E diz assim, não estabeleça tempo para Deus o Senhor do tempo, porque o tempo dele é sempre melhor. E como a gente precisa então de sensibilidade para saber o tempo de Deus.
E às vezes a gente pode apressar demais e a partir daí trazer problemas, ou a gente também pode ficar inativo, né, e realmente perder as oportunidades que Deus mesmo propiciou. Então, essa questão do tempo de Deus é tão importante. Deus está mostrando aqui, eu vou fazer, mas Davi, não vai ser você e não vai ser agora. E Davi precisava de humildade, né, para entender isso. Né? Deus fez muitas coisas maravilhosas, né? Mas aqui ele diz, Deus diz, né, para Davi, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aqui nós temos algo importante. Primeiro, Deus está dizendo, olha, eu vou te dar descanso dos inimigos. Você vai vencer todos. E também diz, e o Senhor vai fazer para você casa. Observa só, porque Davi havia construído uma casa. Mas Deus está dizendo que vai fazer uma casa. Porque, na verdade, a palavra casa aqui não significa mais casa no sentido de uma edificação, mas significa uma descendência, uma dinastia. Você lembra que nós tínhamos a casa de Saul, a casa de Davi? Então, agora Deus está dizendo que Ele vai estabelecer uma dinastia a partir de Davi. Não é? Então, Deus está prometendo que a bênção dele não vai ser somente para Davi, mas vai ser para os seus futuros descendentes. E mais na frente vai ficar mais claro o que isso significa. E quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, Deus está prometendo aquilo, é que o reinado de Davi ainda está começando, depois que Davi terminar, Deus, quando Davi chegar ao fim dos seus dias, Deus vai levantar um descendente. Agora, veja, nós podemos dizer, né, que Davi, aliás, que Salomão é esse descendente. Porque foi Salomão que consolidou o reino. A maior glória do reino, a maior área conquistada, a maior riqueza do reino foi através de Salomão. Mas depois nós vamos ver que Salomão ainda não é o cumprimento final da promessa. Porque você se lembra quando lá em Gênesis Deus disse que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus disse para Abraão, no teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora Deus está dizendo, no teu descendente Davi o reino será estabelecido. Mas a gente sabe, né, depois que o reinado de Salomão foi um reinado grandioso, mas depois os filhos dividiram o reino e muitas coisas aconteceram. Mas a partir daí os profetas estavam dizendo que a promessa que Deus fez para Davi iria se cumprir de uma forma mais plena. Então vamos continuar aqui. O que significa então a promessa de Deus, de que Deus vai estabelecer o seu trono através do seu descendente? E aqui está algo que eu creio que é tão importante quando a gente vê as profecias bíblicas. É aquilo que nós podemos chamar de cumprimentos parciais apontando para o cumprimento final. Então, Deus cumpriu em parte a promessa que Deus fez para Adão e Eva, do descendente, as descendências que vieram. Deus cumpriu em parte para Abraão, Deus cumpriu em parte para Davi, né, através do seu descendente Salomão e todos os filhos e netos da dinastia, mas essa promessa ela vai se cumprir de forma plena no descendente de Davi. Hoje nós podemos já dizer, né, que esse descendente de Davi é o próprio Senhor Jesus. Este edificará a casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, nós podemos dizer que aqui Deus está prometendo que isso vai se cumprir através de Salomão. Não é Salomão que vai construir o templo, não é Salomão, né, que vai... e ele vai construir um templo majestoso, né, o maior templo já feito, né, em Israel. Né? Então Deus está prometendo isso para o descendente. Mas, novamente, depois que Salomão morre e os outros morrem, Deus continua prometendo que vai estabelecer o trono de Davi. Então significa que a promessa não se cumpriu plenamente em Salomão, que a promessa ainda iria se cumprir de uma forma mais plena em um descendente de Davi. Né? Então é por isso que o estabelecimento do trono, e aí vem a questão do reinado de Deus, do reino de Deus, ele vai se cumprir de forma mais plena, hoje nós sabemos, através do filho de Davi, que é Jesus. E aqui então diz, né, Davi, você não vai construir a casa, você não vai construir o templo, mas o seu filho vai construir. E veja o verso 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho.
Você percebe essa relação, não é, de pai e filho? No sentido assim de que o rei ele não tem autonomia, ele não é autoridade máxima porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Não é? E aqui diz, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos de homens. E nós sabemos, né, que infelizmente lá na frente Salomão ele vai desobedecer a Deus, ele vai abrir espaço para idolatria em Jerusalém, tantas coisas terríveis, até mesmo todos os livros, todos os escritos de sabedoria de Salomão, a gente vai ver, né, que infelizmente Salomão não viveu a altura de toda a sabedoria que ele conhecia. Né? Então, e é por isso que Deus também o disciplinou, Deus também exerceu o seu juízo sobre ele. Né? Então, isso aconteceu. Você pode imaginar, né? Salomão não tinha nem nascido ainda, mas Deus já estava anunciando tudo o que iria acontecer. Verso 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, de quem tirei de diante de ti. Então veja bem, a casa de Saul não foi preservada. Né? A casa de Saul ela não continuou como uma dinastia de reis. A dinastia do rei Saul ela terminou com Saul e Jonatas. Mas o que Deus está prometendo aqui é, apesar de um descendente de Davi, ele vai desobedecer a Deus e vai ser punido, mas ainda assim a bênção de Deus vai continuar na dinastia de Davi. É basicamente isso que está sendo dito aqui. Veja o verso 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E aqui está a grande promessa, não é? Porque dizer que o trono de Davi vai ser estabelecido para sempre significa um trono eterno, não é? Em Atos, aliás, em Salmo capítulo 2, verso 8, Deus diz para o descendente de Davi: pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. E é por isso que lá na frente os profetas vão dizer que Deus vai levantar um descendente do tronco de Jessé, da raiz de Davi, que vai reinar eternamente. O profeta Daniel lá na frente, ele vai dizer, né, que virá uma pedra, né, sobre os reinos do mundo e o reino será estabelecido para sempre. Então por isso que nós podemos dizer que essa promessa que Deus está fazendo para Davi é uma promessa de que um descendente dele vai ser o rei dos reis, o senhor dos senhores. Não somente o rei de Israel, mas o rei de todas as nações. Então, e Apocalipse chama Jesus exatamente isso, Rei das Nações. Então é por isso que a promessa que Deus está fazendo aqui é uma coisa muito ampla. Da mesma forma como quando Deus prometeu para Abraão que na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Veja que promessa ampla. E hoje nós sabemos que essa promessa essa promessa de Deus, né, de que o descendente de Abraão seria bênção para todas as famílias da terra, isso se cumpriu em Jesus. O apóstolo Paulo em Gálatas diz claramente, não os descendentes como se fossem muitos, mas o descendente, a semente, que é Jesus. E agora nós também somos filhos de Abraão, ainda que não sejamos descendentes genéticos do povo de Israel, mas se nós cremos na promessa que Deus fez a Abraão, nós também somos filhos da promessa e nós também experimentamos a bênção de Abraão. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas e ele diz isso também no livro de Romanos, capítulo 4. Né? Então, percebe assim a unidade que nós temos nas Escrituras. E agora Deus está mostrando aqui para Davi, não é, que um descendente dele vai estabelecer o seu trono para sempre. É por isso que para Israel foi muito difícil, né? Quando depois de séculos o reino, a casa de Davi, ela foi balançando, houve uma guerra civil, o reino foi dividido, o reino de Judá e Benjamim e as 10 tribos de Israel, e depois as 10 tribos de Israel se entregaram à idolatria e foram levados para o exílio da Síria, e depois de muitos anos o reinado de Judá ele foi derrotado pela Babilônia, né, e eles foram levados para o exílio. E você pode imaginar então o que significa para o povo que tinha essas promessas, como é que eles iam entender isso? Mas Deus havia dito, né, se vocês me desobedecerem, vocês vão ser punidos, não é? Como Deus puniu as nações de Canaã por causa da sua idolatria, do seu pecado. Infelizmente, conhecendo a história de Israel, depois nós sabemos, né, que até mesmo os sacrifícios de crianças foram praticados dentro de Jerusalém. E é por isso então que Deus enviou o seu juízo, mas Deus prometeu que o tronco de Jessé, ele vai gerar um galho, não é? O tronco de Jessé é o pai de Davi, né? E o broto de Davi, não é? É interessante essa ideia desse broto, né? Como uma árvore caída,
não é? Mas de repente começa a surgir uma florzinha verde, uma folha verde ali, não é? E esse broto é aquele que vai dar origem à descendência de Davi, não é? E é por isso que quando Jesus nasce em Belém da Judéia, da casa de Davi, nós vemos o cumprimento de Deus, aquilo que Deus prometeu. Quer dizer, depois de 400 anos de silêncio profético, depois do último profeta ter falado, aparentemente tudo tinha se perdido. Mas o fato é que no tempo de Deus, a promessa foi cumprida. Jesus nasceu em Belém da Judéia, Jesus era descendente de Davi e Jesus trouxe o reino de Deus e ele vai completar isso de forma definitiva na sua segunda vinda. Gente, eu acho isso fantástico, quer dizer, nós temos as escrituras, não é uma revelação perfeita, né, do propósito de Deus. E então nesse texto aqui, veja o que Deus está dizendo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Verso 16. E o teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Você percebe que nesse caso específico, Deus não falou diretamente com Davi. Deus falou através do seu profeta. Não é? Verso 18. A partir daqui nós temos a resposta de Davi a Deus. Não é? E novamente aqui nós temos coisas muito especiais. Não é? Então observe a partir do verso 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Você percebe a gratidão, o reconhecimento de Davi. Você pode imaginar o que era aquele jovenzinho cuidando das ovelhas ali no pasto, né, com a sua harpa cantando e louvando ao Senhor, ter chegado à posição de maior autoridade na nação de Israel. Isso para ele era uma coisa indescritível. Né? E quando ele diz, e qual é a minha casa? Porque ele veio de uma família simples, né? E agora ele está com essa promessa de Deus. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? Então Davi reconhece que aquilo que Deus está dizendo não é somente para Salomão, é para tempos distantes. Isso é, ele reconhece que no futuro, não é, Deus vai cumprir coisas muito mais maravilhosas. Não é? E veja o que ele diz aqui: e isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Essa frase aqui é fantástica. Porque o que Davi está dizendo é que é isso que Deus está prometendo. Não é só uma palavra para uma tribo, não é só uma palavra para uma família. Isso aqui é uma palavra para o mundo inteiro, para a instrução de todos os homens. A palavra instrução aqui não é somente no sentido que as pessoas saibam, mas significa que é uma promessa, é uma verdade, é um pacto que Deus está apresentando diante de todos. E isso aqui é tão significativo. Instrução para todos os homens. Inclusive, Walter Kaiser Jr., no seu livro A Teologia do Antigo Testamento, ele traduz essa frase como a carta magna para a humanidade. E quando diz a carta magna para a humanidade é porque Deus está dizendo, Deus está prometendo que no descendente de Davi as pessoas vão crer, as nações virão e vão reconhecer a sua autoridade. Então, nós não sabemos até onde Davi compreendia isso, mas nós sabemos que Davi realmente entendeu que Deus estava fazendo uma aliança com ele e que essa aliança não envolvia somente os seus descendentes imediatos, mas que Deus está prometendo, através de um descendente dele, um trono eterno. Davi sabia disso. E é por isso que em Romanos capítulos 4, né, o apóstolo Paulo menciona, né, também que Davi cria na salvação pela fé. Que ele cria que Deus nos salvaria não imputando a nós os nossos pecados, mas pela fé na sua promessa. Então é por isso que nós podemos dizer, Abraão era crente, né, no sentido de cria na promessa, Davi era crente, cria na promessa, e eu diria que todos aqueles que viveram no Velho Testamento e que creram na promessa, esses foram salvos, salvos na esperança daquilo que viria. E hoje nós somos salvos na certeza daquele que veio. Mas de qualquer forma, a base da nossa salvação é o descendente de Davi, é o filho de Davi, é Jesus, o Messias prometido. Por isso que aqui, agora no verso 20, que mais ainda te poderá dizer Davi?
pois conhece bem a teu servo, ó Senhor Deus. Uma coisa que nos impressiona, né, era a intimidade que Davi tinha com Deus. E a gente vê isso de uma forma muito profunda nos Salmos. Eu até gostaria de sugerir, né, nessa semana, leia os Salmos de Davi e veja a percepção que ele tinha do seu relacionamento com Deus, da promessa, da aliança. Isso era uma coisa muito forte na mente, no coração de Davi. Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Verso 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Deus revelou isso, né? E Davi se sente profundamente grato, porque foi do agrado de Deus revelar isso. Davi estava se sentindo privilegiado de receber uma palavra que teria repercussão não somente na sua vida, mas para todas as famílias da terra. Da mesma forma como Deus disse para Abraão, olha as estrelas, assim será a tua descendência. Agora Deus também está dizendo para Davi, Davi, na sua descendência, todos os homens, todas as nações vão ser abençoados. Verso 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E aqui está Davi mostrando, né, porque a idolatria das nações ao redor era uma coisa tão terrível. Porque os ídolos não são nada. Né? E no máximo, né, como o apóstolo Paulo diz, né, que atrás dos ídolos existem demônios, espíritos malignos, enganando as pessoas. Né? Mas Deus é incomparável. Não há ninguém como Ele, como diz aqui, grandíssimo é Senhor. Não sei se você percebe, quando a gente vai estudar um pouco das religiões do mundo antigo, a gente percebe que os deuses eram basicamente deuses locais, ou deuses tribais, ou deuses que tinham algum tipo de influência em algum elemento da natureza, em relação a algum povo e coisas assim. Mas o que Davi está dizendo é que Deus é grande. E depois, né, depois você pode ler quando Salomão consagrou o templo, a oração que Salomão fez, que percepção, né, de que Deus realmente, nem o céu, nem os céus dos céus podem te conter. Então Deus é grande, Deus é transcendente, Deus é infinito. Ele não é o Deus de uma tribo, Ele não é alguém que vai ficar isolado dentro de um altar, uma imagem. Ele é o Senhor de toda a terra. E aqui diz, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. E aqui eu creio que Davi diz claramente, os outros deuses não passam de ídolos. E é importante de lembrar disso, né? Que num sentido os ídolos não são nada, são pedaços de pau, de pedra. E no outro sentido, Satanás usa isso para afastar as pessoas da verdadeira adoração. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, disse que Deus revelou-se na criação de uma forma tão inconfundível que os homens são indesculpáveis por não reconhecer a realidade de Deus na criação. O apóstolo Paulo diz, tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Então, veja, Paulo diz assim, aquele que é o Deus bendito eternamente. Então, a idolatria é uma tragédia, porque ao invés das pessoas reconhecerem quem é o Deus vivo, acabam se curvando diante da criação, ao invés do Criador. E ele diz, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E aqui está, gente, a nossa fé é baseada na revelação. Ela é baseada naquilo que Deus falou através dos seus profetas. É lógico que todas as religiões, todas as seitas e tudo mais dizem que elas receberam conhecimento a partir de revelação. Mas a grande pergunta é, há como comparar aquilo que nós encontramos nas Escrituras com aquilo que a gente vê nas outras religiões? Porque Deus é incomparável, não há ninguém como Ele. E é por isso que nem o Corão, nem o livro de Mormon, ou nem os escritos sagrados do Oriente trazem a verdade e a sabedoria que nós encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras, na revelação de Deus. E aqui, especialmente, uma revelação do plano de Deus de redenção. Aí você percebe que o tempo é de Deus, porque depois de Deus revelar isso para Davi, séculos vão se passar até que a promessa se cumpra. E aqui está, né, a Bíblia diz que muitas pessoas morreram na fé,
sem ver o cumprimento das promessas. Elas assinaram à distância, isso é, elas viram um futuro distante que Deus iria cumprir, e ainda assim se alegravam, porque sabiam que as pessoas iriam experimentar a salvação de Deus, não é? Através da promessa que Ele mesmo fez. Isso é fé. Não é? Às vezes nós somos tão imediatistas, né, no sentido de querer ver tudo acontecendo aqui e agora, e o fato é que às vezes Deus pede de nós a paciência, né, e a confiança, né, de que o propósito dele vai se cumprir. Às vezes nós semeamos e são outros que vão colher. Às vezes nós vamos fazer aquele trabalho de tirar pedras e troncos, e outros vão arar, né, e outros vão semear, e outros vão colher. Mas nós precisamos nos alegrar em saber que é Deus que faz a sua obra para o louvor da sua glória, e devemos nos sentir privilegiados de poder participar do cumprimento dos planos de Deus, ainda que a gente não veja tudo o que a gente gostaria de ver em nós mesmos. Não é? Então, quando a gente tem esse tipo de consciência, a gente continua perseverando, a gente continua semeando, continua servindo ao Senhor. Não é? E quando a gente tem essa convicção, a gente descompensa servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, no final de 1 Coríntios 15, diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, até me lembro de um cântico que diz: compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa. Ainda que nós não vejamos a plenitude de tudo aquilo que Ele prometeu. Então eu vejo aqui em Davi exatamente isso, né? E aí nós estamos esperando o dia em que todos nós vamos nos reunir e vamos agradecer a Deus por sua obra. Então, e aqui está talvez uma das convicções mais poderosas que nós podemos ter, que quando tudo terminar, nós vamos poder olhar para trás e nós vamos poder ver a obra perfeita de Deus, através de todos os instrumentos que Ele usou para o louvor da sua glória e para a salvação de pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Exatamente porque nós temos essa convicção do futuro. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, se estamos perto ou estamos longe, mas nós sabemos que vai chegar um momento em que todos nós vamos olhar com gratidão, né, e vamos dizer como foi especial poder servir ao Senhor e fazer a sua vontade na sua dependência. Né? Então, aí está algo, né, que precisa estar no nosso coração, e eu vejo exatamente esse sentimento aqui em Davi. Ele também diz: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, fazer o teu nome, fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Veja, o próprio apóstolo Paulo diz que Israel é um povo especial, que Israel foi agraciado por Deus com muitas coisas, com a revelação, com as alianças, com o sacerdócio, com os milagres, os sinais, os profetas. Não existe nenhuma nação da terra que tenha tido esses privilégios. Então, o povo de Israel é um povo especial realmente, dentro do plano de Deus. Mas Deus deixa bem claro que isso não é porque Israel merece mais do que os outros, mas é por causa da sua graça e por causa da sua aliança, porque as promessas de Deus, a aliança de Deus é irrevogável, né? Deus disse que vai abençoar Israel. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é quando nós entramos no Novo Testamento, é que Jesus mesmo agora está formando um novo povo. Jesus está formando pessoas redimidas de todas as nações. E é por isso que Jesus disse: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Então, aquilo que estava reservado a Israel, agora está estendido às nações. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que através da obra da cruz, a parede de separação que havia entre judeus e gentios, ela foi derrubada, e Deus agora está criando um novo homem. John Stott disse: uma nova sociedade. A igreja é formada de pessoas de todas as nações. Este agora é o povo de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós não éramos povo, mas agora somos povo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Por isso que aquilo que se referia a Israel agora pode ser dito daqueles que seguem a Jesus, o Messias prometido, o descendente de Davi, que nós somos povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Todos esses aspectos mostram a realidade de que nós somos povo de Deus.
E é por isso que hoje nós podemos dizer que nós fazemos parte do maior povo. E aqui eu creio que é uma questão importante nós lembrarmos que hoje em dia às vezes as pessoas dizem: declare o Brasil é do Senhor Jesus, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Mas biblicamente falando, a nação cujo Deus é o Senhor hoje é formada por todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e pessoas de todas as nações. É por isso que agora nós não podemos dizer que nenhuma unidade política nessa terra pode dizer nós somos a nação do Senhor. Porque a nação do Senhor, o povo de Deus, é aqueles que Jesus comprou com seu sangue e que fazem parte deste povo, desse povo redimido. Lá em Apocalipse a gente vê nessa questão das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos, para mostrar essa união de todas as nações. Apocalipse fala sobre essa grande multidão que ninguém pode contar, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então, por isso que eu estou dizendo, gente, essa passagem que nós temos aqui é uma passagem riquíssima, porque nós temos uma revelação de Deus que vai ter um desdobramento e cumprimento de uma forma indescritível. Isso é muito especial. E é por isso que o povo de Israel é um povo especial, realmente, mas nós precisamos lembrar que através de Cristo agora Jesus está edificando a sua igreja, e essa igreja é formada de judeus e gentios. Depois você pode ler mais lá em Romanos capítulos 9, 10 e 11, como o apóstolo Paulo desenvolve essa questão. Estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Verso 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, faze como falaste. É lógico que Deus vai fazer isso, mas o que Davi está dizendo aqui é: Deus, que isso seja uma realidade, que o Senhor possa cumprir a sua promessa. O Senhor é fiel. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que fará. A promessa de Deus é viva e verdadeira. Por isso que eu gosto da abordagem de Walter Kaiser, quando ele enfatiza esse tema da promessa na leitura do Velho Testamento. Verso 26 diz assim: seja sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Agora aqui está o louvor, aqui está a adoração. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Não fica claro que Davi entendeu o que Deus estava fazendo, a aliança que Deus estava fazendo com ele e com a sua descendência? Verso 28 diz: agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. É uma coisa tão importante lembrar disso, que Deus empenhou, por assim dizer, a sua honra nessa promessa, nessa aliança. E é por isso que o apóstolo Paulo diz claramente que Deus é fiel, porque Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. E é interessante, quando diz este bem, parece uma coisa tão básica, mas Deus, quando criou todas as coisas, disse, viu que tudo era bom. E agora Deus está anunciando que Ele vai trazer o bem de uma forma que vai abranger todas as nações. Verso 29. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo. Você percebe aqui? Deus havia dito para Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora Davi diz aqui: Senhor, abençoa a casa do teu servo. E aqui está o que é chamado de a palavra da bênção. Hoje em dia a gente usa a bênção de uma forma tão corriqueira, às vezes tão superficial, mas a bênção aqui é que por causa da promessa de Deus, as mãos soberanas de Deus são estendidas sobre a casa de Davi para cumprir o seu propósito. Não é? Então, a partir que diz que o áudio parou, vocês estão recebendo bem? Mas, bom, a gente já está concluindo. Ok. Então, veja, a palavra da bênção é que a mão poderosa de Deus, as mãos poderosas de Deus estão estendidas. E Deus mesmo, Deus é quem abençoa. É Deus que manifesta o seu poder, a sua glória, a sua presença para cumprir o seu propósito.
E isso é a bênção. Né? Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, ele diz que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Então é por isso que é uma pena, né, quando às vezes as pessoas acabam reduzindo isso a bênçãos puramente humanas e terrenas, ainda que sejam bênção, mas a bênção de Deus, a bênção maior, é a bênção da redenção. É a bênção da vida eterna, é a bênção de nós podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. Davi então pede para a casa dele a sua bênção, porque somente através da bênção e da presença de Deus que os descendentes de Davi vão temer ao Senhor e vão transmitir as promessas até o momento do cumprimento total, né, da promessa de Deus. Ser servido de abençoar a casa do teu servo, a fim E aqui ele diz, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Aqui está a continuidade da promessa. Deus prometeu a bênção para Abraão, Deus prometeu a bênção para Davi. Antes disso, lá no início da criação, Deus abençoou a criação. É a palavra da bênção. E que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E isso aqui é um cumprimento parcial da promessa de Deus, da bênção eterna, de nós estarmos na presença do Senhor para sempre. Gente, isso foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Nós estamos falando sobre algo que aconteceu há 3000 anos atrás. Mas Deus é fiel, porque Ele é o Deus vivo, é o Deus eterno, que existe de eternidade a eternidade. O tempo de Deus muitas vezes vai ser diferente do nosso, mas uma coisa que nós podemos ter certeza é que Deus é fiel, Ele cumpre o seu plano, Ele cumpre o seu propósito. E o que Deus pede de nós é que nós sejamos leais a Ele, que nós possamos crer na sua promessa e que nós possamos assumir a nossa parte, o nosso compromisso de fazer a sua vontade e anunciar esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Filho de Davi, não é? Que foi abençoado e trouxe todas as bênçãos. Então, gente, nós estamos concluindo aqui. Não é algo especial, não é um texto muito especial realmente. Gente, nós estamos concluindo nesse momento, se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos continuar estudando o livro de 2 Samuel. Tem muitas coisas aí pela frente que eu creio que vão ser muito edificantes para nós. Que Deus abençoe a todos, né? Se Deus quiser, até um próximo momento. Até mais.